Aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui nós vamos falar sobre filiação de orixás e os orixás na Umbanda tradicional. Vamos lá! O que as pessoas não entendem muitas vezes é a questão da filiação dos orixás na Umbanda tradicional. A gente vê vários tipos de orixás, né, como os mais conhecidos Oxalá, Ogum, Xangô, Yansan, Iemanjá e Oxum. E a gente acaba depois sabendo que existem outros orixás cultuados em cultos de nações específicos e afins, como Euá, Xumaré, Logunedé e outros mais. Ainda temos os orixás ainda mais exóticos, por exemplo, Iroko, que é um orixá de tempo, um orixá da árvore, um orixá que liga o Orum ao Aie. Então a gente acaba ficando mais confuso ainda para saber sobre filiação dos orixás. A Umbanda tradicional, ela não tem essa coisa de colocar todos os orixás dentro das estruturas das 7 linhas, mas ela entende os orixás como manifestações divinas que devem ser compreendidas como as funções e objetivos que nós devemos ter em vida, as nossas proeminências, as nossas facilidades e as dificuldades que enfrentaremos a fim de que nós nos tornemos melhores. O entendimento da cultura iorubana, do conhecimento também da cultura banto, não preconiza algo muito estático, como o karma oriental e também como o maktub islâmico. O que nós temos é uma questão mais de que nós podemos mudar o nosso destino, o livre-arbítrio, conforme as novidades que acontecem ao nosso redor, conforme as nossas opções, conforme as nossas convicções e também através de práticas mágicas religiosas como os ebós e outras práticas mágicas como as entregas de orixás e afins. Claro que tudo isso dentro da Umbanda é baseado também na questão do livre-arbítrio e da reforma interior, a reforma íntima. Então, quando nós falamos sobre filiação de orixás, nós estamos tentando determinar situações que vão acontecer na vida de cada um, que vai ser os motivos pelos quais ele está encarnado e que ele precisará correr atrás desta iniciativa, nesta vida. Por exemplo, dizer que uma pessoa é filha de Ogum não quer dizer que a pessoa será impaciente, mas quer dizer que a pessoa terá uma impaciência e muitas vezes pode até brigar por nada. A ideia aqui é deixar a pessoa lutando para que isso não ocorra. Ela sabe quais são os pontos negativos da característica dela, dos orixás que regem ela, e também sabe quais são as características positivas. E além disso, a gente tem o contrabalanço, que é o orixá de Juntó. Então a gente tem o orixá de frente, o orixá de Juntó, que vai fazer esta balança, né? Esse equilíbrio. Então provavelmente vai vir um orixá que não é tão estourado no Juntó da pessoa, para que dê uma calma para ela, para que ela possa ponderar sobre as coisas da vida. Então tem que tomar um certo cuidado para dizer, sou assim porque o orixá que rege a minha coroa é assim. Não, na verdade você é assim, você tem essa dificuldade, mas você tem que resolver essa dificuldade, aprender com isso, resolver essa dificuldade. Uma outra questão que a gente pode pontuar aqui é sobre quais os orixás que regem as coroas dos filhos. Lá no Instagram do Papo na Encruza, nós vemos muitas pessoas perguntando sobre Exu na cabeça. Na Umbanda tradicional, Exu não toma a cabeça de ninguém. O que nós temos aqui realmente é esse entendimento sobre as formas de energia que habitam as cabeças das pessoas. E a gente dividiu isso e deu nomes para elas como os orixás. Então, na Umbanda tradicional, geralmente nós temos filhos de Oxalá, filhos de Ogum, filhos de Xangô, filhos de Yansan, filhos de Oxóssi, filhos de Iemanjá, filhos de Omulu, filhos de Nanã, filhos de Oxum e raramente nós temos um outro tipo de filho. Digo raramente porque pode vir a acontecer. Na estrutura das 7 linhas, nós temos a estrutura principal, que é de Oxalá, e na estrutura de Oxalá nós temos alguns orixás lá dentro. Por exemplo, Omulu. Omulu está contido na estrutura da linha de Oxalá. Na linha de Oxóssi, nós temos também o orixá Ossain, ou Ossanha, como alguns falam. Na estrutura de Iemanjá nós temos Oxum e temos Nanã. Ainda dentro de Nanã nós podemos encontrar outros orixás. Euá, nós podemos encontrar Oxumaré, nós podemos encontrar Iroko, nós podemos encontrar outras divindades. Mas isso não quer dizer que elas vão tomar a frente, vão tomar a coroa dos filhos. E também não quer dizer que eles não façam algum tipo de pressão energética em cima das pessoas. Pode ser que a sua característica de Nanã seja uma Nanã mais próxima das energias dos filhos dela, por exemplo, Euá e Oxumaré. Pode ser que você esteja com a cabeça em Oxóssi, mas puxado mais para o Ossain.
mas isso não vai fazer diferença, porque os grandes objetivos estão nesses orixás maiores que eu citei. Maiores não porque eles são melhores, maiores porque eles são os mais conhecidos e os mais cultuados. Então, antes da gente começar a pensar, eu sou filho de um orixá muito exótico, pense, será que é necessário ter esse exotismo todo? Ou eu posso ter simplesmente acepção e aceitação da coroa que eu tenho aqui e trabalhar ela para o meu benefício? É muito comum as pessoas irem para um candomblé e lá ter a leitura da coroa delas, e quando elas mudam para Umbanda, muda. Por exemplo, Oxaguiã. Quando você lê na coroa de uma pessoa que a pessoa tem Oxaguiã, provavelmente quando ela for para a Umbanda será cultuado Ogum. Porque a característica deles é muito próxima, muito parecida, tá? Muitas pessoas também acabam recebendo na cabeça uma Yansan de balé, por exemplo, que pode ser cultuada como Yansan ou até mesmo como Omulu. Isso pode acontecer. É raro, porque o entendimento varia de nação para nação, de tradição para tradição. Na minha casa não tem isso. Yansan vai ser sempre Yansan, né? Oxaguiã vira Ogum realmente, Ogum Xoroquê vira Ogum realmente, tá? Mas a questão de Yansan é sempre Yansan. Oxum Apará, em algumas casas, acaba virando a própria Yansan. Vê como são as coisas? Elas são muito diversificadas. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Assim como eu já vi filhas de Iemanjá Sobá, né, sendo taxadas na Umbanda como filhas de Nanã, Nanã Buruquê. Isso depende muito de tradição para tradição. Na tradição do Chão de Jorge, esses orixás maiores: Oxalá, Oxóssi, Ogum, Xangô, Inhansã, Iemanjá, Oxum, Nanã e Omulu. São os orixás que regem as coroas dos filhos e que, dentro daquilo que eu acredito, acabam encerrando toda uma beleza, todo um mistério, toda uma teologia e teogonia para a Umbanda do Chão de Jorge. Entendeu? Então, espero que a gente tenha deixado um pouco mais claro para vocês sobre a questão de filiação de cabeça e quais são os orixás mais cultuados na Umbanda, assim como os que tomam a cabeça dos filhos, lembrando que as estruturas dos outros orixás, elas estão dentro das 7 linhas, mas nem sempre elas são cultuadas de formas diretas, e muitas vezes as 7 linhas trabalham mais com os falangeiros do que com a energia pura dos orixás, porque o nosso entendimento da Umbanda é que nós cultuamos Deus e prestamos reverência aos orixás. É diferente de culto, tá? Espero que vocês tenham gostado e que possam aproveitar também os outros vídeos desse nosso canal. E se você gostou, aquilo que a gente sempre fala, curte, comenta, compartilha. Acessa lá www.perdido.co, o nosso blog, o nosso portal com todas as nossas informações, e segue a gente também no Instagram do Papo na Encruza. Muito obrigado e a gente se vê no próximo pensamento.